Estamos iniciando mais um episódio do GeonCast, o podcast do Geon. Sou Ana Paula, atualmente no segundo semestre de Medicina da UFC e integrante do Geon. E eu sou a Andressa, também integrante do GEON e estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará, atualmente no quinto semestre. Hoje teremos uma conversa muito esclarecedora com a fisioterapeuta doutora Diele Campos sobre a importância da fisioterapia para o paciente com câncer de próstata. Para começar, vamos apresentar a nossa convidada. A doutora Diele Campos possui graduação em fisioterapia, é mestre pela Universidade Estadual do Ceará e doutora pela Universidade Federal do Ceará. É professora universitária da Unifanol, professora responsável pelo desenvolvimento e escrita de patentes de inovação tecnológica na área da saúde, docente de pós-graduação em diversas instituições e fundadora da Urolife, reabilitação da saúde sexual em homens e mulheres. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. E para iniciar as perguntas, quais são as principais dificuldades de pacientes com câncer de próstata? Meninas, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre uma temática tão interessante, que é os nossos pacientes que têm o diagnóstico, principalmente voltado para a oncologia, que a gente sabe que quando há um diagnóstico de câncer, já tem um tabu muito grande, principalmente quando é um paciente homem. Principalmente se a gente pensar que esse câncer é numa área onde vai ter uma afecção na vida sexual do paciente. Então, os nossos pacientes que têm esse diagnóstico, eles têm uma demora para iniciar essa prevenção, por isso a importância desse Novembro Azul, porque eles já sabem que ao retirar esse câncer, eles vão ter, obviamente, uma dificuldade na ereção. Então, o nosso objetivo em estar sempre falando sobre essa temática é fazer com que os nossos pacientes homens, eles tenham essa conscientização de estarem no consultório médico para ter esse diagnóstico de forma precoce. Por quê? A próstata, ela é uma glândula. Então, a gente sabe que a atividade glandular, ela tem uma atividade muito acelerada, principalmente se ela tiver uma malformação. Então, quanto mais houver uma demora do nosso paciente, pior vai ser o diagnóstico e a recuperação diante de uma fisioterapia pélvica vai ser mais lenta. Então, é muito importante vocês estarem trazendo essa temática para que todo mundo que esteja escutando a gente traga os familiares, pais, tios, avós, colegas, para fazer uma prevenção de forma precoce. Sim, exatamente. É muito importante que a gente consiga quebrar esse tabu, né? Fazer com que esse assunto seja falado e compreendido. E como essas dificuldades que a senhora debateu interferem na qualidade de vida e na autoestima desses pacientes? É o seguinte, né? Vamos tentar falar de uma forma mais clara, tentando chegar no máximo de pacientes que a gente conseguir. Essa próstata, quando ela tem uma malformação, esse nosso paciente, ele vai fazer um tratamento medicamentoso, né, para tentar diminuir essa glândula. Quando não se tem um sucesso nesse tratamento, ele vai precisar realizar a retirada da glândula, que é a cirurgia chamada de prostatectomia, que é a retirada da próstata. Nessa retirada da próstata, vai haver uma alteração nessa uretra. Por que vai ter alteração na uretra? A uretra é aquele caninho que vai sair o nosso xixi. Então, a próstata, ela abraça a uretra, a próstata masculina. Então, quando o médico, principalmente os nossos pacientes mais graves, que demoraram muito para chegar nessa consulta, quando eles vão retirar essa próstata, eles também vão retirar um pedacinho da uretra. Então, nesse processo de cicatrização, o que vai acontecer com os nossos pacientes? Eles vão perder xixi e eles vão ter uma dificuldade de ter ereção, uma dificuldade de ter relação sexual. Então, o paciente, ele já sabe disso, diante de colegas terem feito a cirurgia, familiares terem feito esse mesmo procedimento. Então, o que é que ele pensa? Eu não vou no médico agora, porque eu sei que eu vou ficar perdendo xixi, e eu vou ter uma dificuldade na minha ereção. Então, eu tenho muito medo desse tabu, eu tenho muito medo de não ter mais relação sexual com a minha parceira. Então, por conta disso, o paciente acaba não procurando ajuda médica. Muito importante esse comentário, doutora. E, além disso, quais são as indicações de fisioterapia após o câncer de próstata? Pronto. Nessa mesma linguagem que nós estamos falando, que a uretra, aquele canudinho por onde vai passar o xixi, e diante dessa cirurgia, a gente precisar retirar um pedacinho da uretra, diante da próstata estar lá abraçada na uretra, o meu paciente, ele perde urina.
Então, hoje é padrão ouro, né? A gente tem nas classificações, aí nos guidelines, e toda patologia, ela tem um padrão de tratamento. A gente tem um tratamento farmacológico que é sensacional, mas aliado ao tratamento farmacológico é padrão ouro esse paciente ele ser encaminhado para a fisioterapia. Por quê? O fisioterapeuta, ele tem a função de restabelecer músculos. E lá no nosso assoalho pélvico, se a gente lembrar aí dos nossos tios, avós, antigamente, piso, onde a gente pisa mesmo, era chamado de assoalho. Ou seja, assoalho pélvico é o piso do nosso corpo. Então, se o meu paciente, ele passou por uma cirurgia de próstata, ele tem uma debilidade por conta dessa perda urinária, a gente sabe hoje, diante dos achados científicos, que se esse paciente ele vir a trabalhar essa musculatura pélvica, ele vai ter um músculo tão forte que ele vai melhorar essa função miccional, que é essa função do xixi. Ele vai sair daquele perfil de usar fralda, porque ele chega no consultório usando fralda, e às vezes, gente, é paciente de 50 anos, 55 anos, é um paciente muito novo. Então, ele não quer usar fralda. Então, para que esse xixi não venha mais a sair, ele tem que fazer uma reabilitação, como se a gente pensasse em uma ginástica nessa musculatura. E aí, quem que faz esse papel é o fisioterapeuta pélvico. Então, nesse primeiro momento, o urologista ele vai encaminhar esse paciente para a fisioterapia para que a gente consiga restabelecer essa função miccional, que é a função do xixi. Seguindo a linha do que a senhora está falando, em que muitas vezes a função da fisioterapia em até outras patologias, muitas vezes não é debatida e não é conhecida. Então, quando a gente pensa em câncer de próstata, nos cânceres em geral, a gente lembra principalmente, assim, diretamente do tratamento quimioterápico, da radioterapia e não da possibilidade de uma reabilitação, por exemplo, pela fisioterapia. Então, a senhora pode contar sobre qual é o foco da fisioterapia pélvica especificamente no tratamento desses pacientes? Sim. Como você bem explicou, um dos tratamentos muito interessantes nesses pacientes oncológicos é a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia. A gente tem várias terapias aliadas aos nossos pacientes, graças ao avanço da medicina. E vários efeitos adversos estão associados a esses tratamentos. Todos eles que nós citamos, quimioterapia, que é utilizado uma grande quantidade de medicamentos, radioterapia, que é utilizado várias ionizações, vários equipamentos para ionizar aquele câncer, ou hormonioterapia, vários hormônios. Todas essas terapias, elas trazem efeitos adversos. E um dos efeitos adversos em comum a todas essas terapias é a perda urinária e a constipação. O nosso paciente, ele volta de novo à temática, ele volta a perder xixi por conta do tratamento, e ele tem uma dificuldade de defecar por conta da terapia. A gente sabe que tem efeitos adversos, infelizmente. Então, para que a gente amenize a dor do paciente, ele já foi diagnosticado com câncer, ele já está passando por uma crise emocional muito grande. Então, para que a gente amenize toda essa problemática, a fisioterapia ela entra para trabalhar todo o peristaltismo, toda a musculatura abdominal, liberar o diafragma, bem como a musculatura pélvica. A gente precisa fortalecer essa musculatura perineal, que a gente conhece como os músculos do períneo. A gente precisa fortalecer para que ele não venha a perder xixi em sociedade. Às vezes o nosso paciente ele não consegue ir no shopping, ele não consegue ir na casa de um filho, porque ele sabe que se sentar no sofá, ele vai sujar o sofá. Ele não consegue dormir sem um pinico do lado. Então, ele começa a ficar em casa, deprime, e a gente sabe que a depressão, associado a esses quadros oncológicos, piora drasticamente a vida do paciente. Então, o que a gente tem hoje? Se foi diagnosticado com câncer, encaminha para a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica vai restabelecer toda a função gastrointestinal com exercícios e vai trazer uma função muscular dessa região perineal. Então, o paciente não vai mais perder xixi, o paciente vai voltar a fazer cocô normalmente. Então, você vai dar qualidade de vida dele para que ele siga o tratamento medicamentoso. E aí, por isso que a gente tem muito sucesso dentro do nosso consultório.
Muito esclarecedor, doutora. A senhora considera que o tabu social em relação à sexualidade como um todo, já é um assunto abordado, né, pela senhora aqui, principalmente entre os homens, atrapalha o diagnóstico e até a resolução de sequelas após o câncer? Super. Por quê? A gente está falando muito sobre essa função miccional, que é um medo muito grande do paciente. Para vocês terem uma ideia, é rotina chegar lá no consultório, o paciente de fralda, ele entra no meu consultório, ele começa a chorar, ele diz, doutora, eu nunca imaginei que ao ser diagnosticado com câncer de próstata, eu ia estar assim, perdendo o xixi, parece uma torneira, eu não consigo fazer nada, é saindo xixi sem nenhum controle. Então, essa parte miccional, ela traz um abalo muito grande, e isso já é um fato. Porém, muitos pacientes relatam a seguinte frase: eu ficaria uma vida inteira perdendo xixi, porém, eu não quero deixar de ter relação sexual. Então, além da função miccional, que traz um abalo muito grande, a função erétil, ela vai ser prejudicada. A gente está falando sobre uma estrutura peniana que passou por um procedimento cirúrgico, né? Porque a gente sabe que a uretra está lá no meio daquele pênis. Então, se há uma alteração na uretra, é óbvio que vai ter uma alteração de ereção. Essa ereção, aos poucos, ela vai retornando à funcionalidade, mas é lenta essa progressão. Então, a fisioterapia pélvica também trabalha em cima da disfunção erétil. Hoje a gente tem vários artigos científicos comprovando essa eficácia, que a gente é muito baseado em toda a parte científica, né? Toda a parte de artigo científico. Então, se o meu paciente ele sabe que ao fazer esse procedimento cirúrgico ele vai ter uma diminuição de ereção, a primeira coisa que ele faz é correr desse consultório. Mas é o contrário. Quanto mais cedo ele estiver nesse consultório, mais cedo ele vai ser diagnosticado, o procedimento cirúrgico vai ser menos invasivo e o tratamento vai ser muito mais rápido e eficaz. Então, a sexualidade do nosso paciente homem, principalmente por conta do tabu, principalmente diante de toda a nossa cultura, a gente está ainda numa região nordeste, que a gente tem intrinsecamente na nossa sociedade que o homem tem que ter relação sexual, esse nosso paciente, ele vem com uma carga muito pesada. Ele fala, doutora, nem precisa a senhora olhar para o meu xixi, eu posso ficar perdendo o xixi, mas volte logo à minha ereção. E eu falo, paciente, a gente não pode fazer assim, porque se você for para uma relação sexual com a sua esposa perdendo xixi, você vai perder xixi durante a relação sexual. Ela vai ter uma infecção, ela pode vir até agravar. Então, olha a cabeça do nosso paciente. Então, o que a gente tem que trazer como consciência? Que estejam no consultório com o médico, com o urologista, o mais precoce possível, porque esses efeitos adversos eles vão ser muito pequenos. Então, realmente, o tabu em volta da sexualidade é, de fato, o nosso maior problema, né? É a maior causa de demora desse paciente procurar um suporte médico. Sim, exatamente. Todo esse contexto realmente tende a complicar muito e até, às vezes, eu acredito, dificultar a abordagem ao paciente, né? Por ser um assunto em que muitas vezes a gente não tem abertura ou, enfim, confiança do paciente. Então, agora, para finalizar, já tocando no ponto que a senhora debateu, quais as perspectivas do paciente com câncer de próstata ter uma vida sexual ativa após o acompanhamento com o fisioterapeuta? Pronto. Após esse diagnóstico do câncer de próstata, após o procedimento cirúrgico, o paciente ele vai ficar por um longo tempo sendo acompanhado pelo urologista, associado ao fisioterapeuta. A gente não tem como quebrar isso, ele não vai ficar sendo só acompanhado pelo fisio, nem apenas pelo uro. Por isso que a gente precisa muito da equipe multidisciplinar. Então, o urologista, ele vai estar sempre na parte medicamentosa, tá? A gente precisa de medicamentos que vão melhorar essa função erétil, bem como ele vai estar na parte de reforço muscular. Então, ele vai estar medicamento, reforço, como se a gente estivesse numa academia pélvica. A gente está ali suplementando e fazendo exercício. A gente sabe que o resultado, se a gente tivesse em uma academia, era muito mais efetivo se todo mundo tivesse na suplementação, com acompanhamento nutricional. Então, no paciente oncológico, é igual. Então, ele vai estar sempre com o uro e sempre com o pélvico.
Então, quanto mais cedo esse paciente chega no consultório, os resultados eles são muito mais visíveis e muito mais rápidos, porque é um músculo que acabou de passar por um procedimento cirúrgico, mas ele tem uma memória. E essa memória ela precisa ser ativada o mais rápido possível. A gente não pode esperar o paciente 1 ano, 2 anos de pós-cirurgia para ele chegar, pronto, doutor, agora eu quero fazer a reabilitação. Não. 20 dias após a cirurgia, ele já está no consultório da fisioterapia pélvica. Em questão de 2 meses, ele já está sem perder xixi. E em questão de 3 a 4 meses, ele já está com a relação sexual igual que ele tinha antes desse diagnóstico. Então, olha como é rápido. Qual é o problema que a gente tem? É esse paciente que demora a ser diagnosticado, demora a decisão de ir para o procedimento cirúrgico e demora a procurar um fisioterapeuta pélvico. E aí, por isso que fica esse pensamento que se eu fui diagnosticado com câncer de próstata, eu não vou ter mais função sexual, eu vou ficar perdendo xixi para o resto da vida, e não vai, acabou, isso não existe mais. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para em 2, 3 meses você voltar a ter a sua vida que você tinha antes do diagnóstico. Então, as ligas acadêmicas hoje, elas têm esse papel de informação, né? O que vocês estão fazendo é fazer com que, pelo menos, se a gente conseguir chegar em um paciente, nesse diagnóstico precoce e nessa atuação, a gente já ganhou e já fez a função da vida, né? Então, realmente, essa é a função dos profissionais de saúde, é fazer com que o nosso paciente ele tenha qualidade de vida, seja qualidade de vida de forma geral, seja qualidade de vida sexual. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela participação brilhante da senhora e por tudo que, enfim, a gente debateu aqui. Como a senhora disse, isso é algo que precisa vir à tona, é algo que precisa ser falado. E antes de finalizar, eu queria perguntar se a senhora tinha algum comentário a acrescentar. Eu queria parabenizar a Liga, principalmente por a gente estar trazendo essa temática. É muito difícil a gente falar sobre saúde sexual masculina. É muito difícil a gente estar falando sobre disfunção erétil, sobre dor de penetração, dificuldade de orgasmo, e isso é uma temática, todos nós profissionais da saúde, a gente tem que saber conversar, porque o paciente, quando ele chegar no nosso consultório, ele vai querer conversar com alguém. Então, o primeiro passo, eu acho que é o que vocês estão fazendo, é trazer informação para o nosso paciente, para que ele comece a pensar assim, poxa, eu já tenho alguém para conversar dentro do consultório. Então, eu parabenizo, agradeço a participação, contem comigo para outros momentos, a gente pode conversar sobre várias temáticas, e eu estou sempre à disposição para que a gente consiga o nosso objetivo prioritário de vida, que é melhorar a vida do outro. Então, estou sempre por aqui. Obrigada. Doutora, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela participação e por nos ajudar a desmistificar esse assunto tão importante. E a todos pela audiência. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia. Até o próximo episódio.